Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast falando sobre estratégias de mercado imobiliário. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Um convidado que representa uma empresa de renome, né? Que é a Blue Empreendimentos, uma empresa muito bem reconhecida dentro do mercado imobiliário. E o nome dessa pessoa é José Mário Marim Júnior. Seja muito bem-vindo, Zé Mário. Julian, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tenho o prazer de estar, de alguma forma, podendo contribuir, ajudar em algum tipo de informação que consiga educar mais o pessoal que escuta e que tem vontade de entrar no mercado imobiliário. Então, te agradeço o convite de estar aqui com vocês. E, Zé, falando um pouquinho aí sobre mercado, né? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui de poder explicar para as pessoas hoje, né, um pouco sobre a tua história, lógico. Para você se tornar o que você se tornou hoje, um especialista, né, se tratando de investimento imobiliário, você teve uma trajetória. Você estudou muito para chegar a ter esse conhecimento para aplicar no mercado. Conta um pouquinho para a gente aí, Zé. É engraçado, bastante gente me pergunta isso e foi, Julian, uma jornada curiosa, porque eu nunca pensei em chegar no mercado imobiliário. Não era o meu plano. Minha família é uma família empreendedora, meu avô fundou um grupo junto com um familiar dele há um tempo, mas no ramo de transportes, floresta, porto, nada a ver com imobiliário. A gente nunca teve envolvimento com isso. Eu tive alguns contatos no imobiliário com meu pai, investindo como pessoa física, fez alguns prédios em Curitiba, mas nunca como operador, de fato, do negócio. Era o único contato que eu tinha. E aí, eu não sou engenheiro, muita gente me encontra no mercado, começa a falar de obra e termos técnicos, eu não entendo de obra com essa profundidade, né? Eu fui estudar fora do Brasil, então eu fiz uma formação aqui em administração, depois me especializei em finanças corporativas, sempre trabalhando no ramo de transportes, e eu fui para fora do Brasil fazer um mestrado. Aí lá fora no mestrado eu fiquei 2 anos sem trabalhar, porque era um mestrado de tempo integral, não tinha como trabalhar, e depois eu fui contratado por uma empresa que fazia mais ou menos o que a Blue faz, só que só no mercado de locações. Ela construía shoppings e centros comerciais para locação com o uso de investidores, que é o que a Blue faz, só que a Blue faz para venda no residencial. E aí eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Por isso eu vi que era uma coisa que eu gostava, era uma coisa segura, se você souber jogar o jogo de uma forma coerente, sem muita emoção, e altamente rentável. Então ali foi onde eu fui mordido e fiquei, nunca mais saí. Fiquei mais 2 anos nos Estados Unidos nesse setor e aí voltei para o Brasil para fundar a Blue em 2008. Sem falar que o cenário lá fora é totalmente diferente. Então, as ideias que tem lá é algo que a gente pode trazer como inovação aqui no Brasil, né? Principalmente no mercado imobiliário. Mas dentro desse teu planejamento, com a questão da Blue, os projetos especiais e tudo mais, existe a ideia e a possibilidade, Zé Mário, de abrir capital na Bolsa? Não é uma coisa que está no nosso radar, não é uma coisa que a gente pensa, não é uma coisa que eu acho que a gente tem aporte para fazer. A gente é uma empresa aí de 600 milhões de faturamento, não é uma empresa grande ainda. Para você pensar em abrir capital, você teria que pelo menos estar com um bi de faturamento. Então a gente está um pouco longe disso. Uma empresa que fature isso em Curitiba, no setor de construção civil residencial, teria 20% do mercado de Curitiba. Curitiba tem um mercado de 5,4 bilhões no residencial. Então seria muito representativo a empresa conseguir chegar nesse faturamento dentro da cidade de Curitiba só. Então não é um plano nosso. E o IPO, muitas vezes, ele é indicado para quem precisa de capital. É uma forma que a pessoa busca para ter acesso a mais capital para a execução de obra. Não é graças a Deus, não é um problema da Blue. A Blue é ao contrário, ela tem muito capital e pouco projeto, entre aspas. Nosso problema é crescer. E a gente não cresce daí na velocidade que talvez pudesse, não é por falta do capital, é por falta de projetos e muitas vezes recurso humano. Porque você tem que formar pessoas e crescendo devagarinho. Então, se você já conhece a gente há um pouco mais de tempo, você viu que nosso perfil é um crescimento lento e todo ano sempre. Faz 16 anos que a gente cresce todo ano de uma forma gradual. Não vou dizer nunca, não, mas não é uma aspiração nem pessoal e nem que faça sentido hoje na empresa. Mas é aquela questão de demanda de produto, né? Entregar o produto, a responsabilidade do projeto, né? Então, acho que é bacana isso aí. E como funciona, Zé Mário,
a parte de contratos, né, para os investidores que têm interesse em investir nos projetos inteligentes e se tornar parceiro holding. Como é que funciona essa questão de contratos? Legal. Bom, pontuar algumas coisas assim. Os investidores nossos não são sócios nossos. Então, Certo. na holding, ninguém entra. A holding é uma operação, uma holding operacional que ela simplesmente está lá para blindar os outros as outras empresas abaixo e fazer uma organização societária. Olha, parece frase pronta, mas obviamente que projetos passados não garantem resultados futuros, né? Então, eu posso te falar um pouco do que a gente já entregou. O que vai acontecer, eu não sei. Eu tenho uma expectativa, mas obviamente que tem diversas variáveis, mercado, venda, custo, disponibilidade de mão de obra e tal, que podem afetar. Mas nesses 16 anos, para você ter uma ideia, para retorno do investidor, o pior projeto da história da empresa foi um projeto numa região metropolitana aqui de Curitiba, que a gente deu 17% ao ano líquido para o investidor. Isso quer dizer, pós-imposto, pós-taxa da Blue de performance, como a gente é remunerado, sobrou 17% ao ano para ele. E a nossa média dos últimos 10 anos auditada é 24,8% de retorno ao ano líquido para o investidor. Então, é um retorno bastante considerável, assim. E, no caso, se tratando de projeto inteligente, você pode contar um pouquinho para a gente, Zé, como é que funciona essa questão de projeto inteligente, estratégia e tudo mais? Assim, projeto inteligente até é um apelido, às vezes o pessoal fica falando. Tal. O nosso projeto, na verdade, ele... Eu não digo que ele tenha algo fora do comum. O que a gente faz muito é muita pesquisa. A gente analisa muito antes de lançar os projetos, faz muita pesquisa com a Brain, que é uma parceira muito forte nossa, para sentir se aquele produto é adequado, desde teste de fachada até planta, preço, tudo. Então, a inteligência está muito nisso, nessa análise de dados, de ver como o mercado está interpretando o que a gente está lançando. Evitar caminhar na linha comum, de ficar só olhando para o lado e falar, pô, o que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. A gente é meio avesso a isso. Então, acho que isso faz com que a gente talvez navegue um pouco diferente. E Zé, agora uma pergunta que eu acho que todos os investidores gostariam de perguntar, e é uma pergunta bem interessante, e eu andei pesquisando e não encontrei nada sobre isso. O que é preciso para o investidor fazer parte dos projetos especiais da Blue? Porque se a Blue tivesse capital aberto na bolsa, eu com certeza seria o primeiro que eu ia comprar algumas ações, né? Então eu acho bem interessante porque a empresa é uma empresa sólida, uma empresa bem estruturada, é uma empresa que eu vejo e acompanho que não tem dívida alguma. Então eu acho que isso é muito importante para o investidor. Conta para a gente como é que funciona essa questão, como é que o investidor pode fazer parte desses projetos? Legal, essa é uma boa pergunta, porque muita gente não sabe muito o regramento para isso. Como a gente não é uma empresa de capital aberto, não tem a disponibilidade de compra das ações abertamente no mercado, como a gente não faz oferta pública dos nossos projetos, né? Eu poderia cadastrar um projeto na CVM e fazer a oferta pública daquele projeto para angariar investidor. A gente não faz isso, a gente não faz esses cadastros e a gente não faz oferta pública. De fato, os investidores que começaram com a empresa são os mesmos que eu bati na porta lá atrás, em 2008, que acreditaram na gente e vieram crescendo junto com a gente. Então, você vê que nunca teve um marketing da empresa atrás do investidor, até porque tem muita gente que faz isso no mercado e é algo que não poderia ser feito, essa oferta pública, sem você estar registrado na CVM. Então, a gente tem essa consciência legal de que isso não pode ser feito. E de fato, a gente não tem procurado muito investidor porque aquilo que eu comentei, a gente tem, na verdade, um problema hoje contrário. Falta nos projetos do que capital. Então, a gente não vou dizer que a gente não está aberto a novos investidores. Não é isso. Mas a gente não procura. Se alguém um dia bater na porta, lá, a gente vai conversar. Mas não é o que a gente tem procurado hoje. Mas eu espero um dia a Blue abrir capital na bolsa, hein? Quem sabe, né? Opa, com certeza. Zé Mário, qual é a margem de risco para o investidor? Olha, até teve uma outra pergunta aqui que a gente falou um pouco de rentabilidade futura. A margem de risco para o investidor, não vou dizer, o cenário de risco para o investidor é total investindo com a Blue. O que eu quero dizer com isso? O risco, a Blue não pega investidor no formato dívida. O que eu quero dizer? Ele não investe comigo com uma garantia de retorno. Eu não faço um mútuo com ele falando que vou dar um retorno de algum capital para ele. Ele tem o risco total de investir conosco. Se der
problema no projeto, der prejuízo, ele está junto com a gente. Agora, se der lucro, ele está junto em 100% com a gente também. Então, essa é a grande diferença. Mas por que eu acredito muito que o nosso risco tem uma discrepância positiva no fator risco-retorno? Existe uma equação de risco-retorno que é uma regra que é muito difícil quebrar. Quanto maior o risco, maior o retorno. Eu acho que no mercado imobiliário, quando você consegue atuar sem dívida em produtos bons, você consegue desmontar um pouco essa relação. Você acaba tendo um risco baixo para um retorno muito bom. Então, respondendo a tua pergunta, quando você faz um empreendimento com o capital total para executar esse empreendimento, que é o que a gente faz junto com os investidores, sem endividamento bancário, contando só com um pedaço da venda e dinheiro de equity, dinheiro próprio, o teu risco é ficar com o imóvel pronto, sem vender. Então, claro, tirando catástrofes, coisas que possam acontecer, eu diria que esse é o risco maior que poderia existir. Então, a gente terminou um prédio junto, você, Júlio, investiu com a gente, terminamos um prédio juntos que foi um fracasso de venda. Beleza, terminamos o prédio é nosso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos alugar, vamos derreter a preço de custo, a gente tem outras alternativas. Quando você tem dívida, muitas vezes você não tem essa alternativa. Então, eu não estou dizendo que usar dívida é algo irracional, não. Financeiramente faz mais sentido, mas seria uma dinâmica que tem que se cuidar um pouco. Perfeito, perfeito. Zé, e você? Eu posso considerar isso, eu posso falar, porque eu vejo você como um especialista, né, em investimento imobiliário. Como é que você faz a análise macroeconômica antes de você lançar um projeto? Legal, essa é uma boa pergunta. A gente faz, por exemplo, eu estou no momento fazendo isso na empresa durante os primeiros 4 meses, agora a gente está fazendo uma análise macro dos próximos 5 anos. Então, isso nos dá uma tendência de médio prazo para onde a gente vai olhar. Então, nisso a gente olha um pouco da parte demográfica, então como é que está se comportando a idade do meu comprador, que idade eles estão, número de filhos, renda, como é que está toda essa parte sociodemográfica das pessoas que vão comprar os nossos imóveis. Com isso eu consigo pensar um pouco em qual tipo de imóvel que a gente vai atacar. Depois a gente faz uma análise boa da concorrência para olhar onde está tendo excesso de oferta e onde tem as lacunas não exploradas. E aí a gente define para onde a gente vai. E, obviamente, aí eu tenho que ainda encaixar nisso, né, combinar com os russos, igual eu falo. Tem que conseguir terrenos nesse preço, tem que conseguir obra e acabamento no preço que caiba para ter um retorno interessante. Então, tem bairros, às vezes, que você não consegue trabalhar porque o preço já subiu muito de terreno, mas ainda não impactou no preço de venda porque tem estoque de apartamentos, casas mais antigas que está vendendo um preço antes do terreno ter aumentado. Então, você tem que cuidar também nesse sentido, mas... É assim que a gente faz. Interessante que esse modelo de análise que você faz é basicamente o que explica muito no livro A Estratégia do Oceano Azul, né? É uma forma de você buscar inovação de valores. Sim. É você sair do Oceano Sangrento e você nadar no Oceano Azul, né? Isso que é interessante. Mas no caso do investidor parceiro, eu vejo também, Zé Mário, uma grande vantagem hoje com a Blue é que a Blue tem todo um time comercial, né? Tem todo um time operacional. Tem o time de marketing, tem o time comercial, tem a House. Você poderia contar um pouquinho para nós, não só para nós, mas para os investidores aí né, os telespectadores aí que estão nos assistindo, o que é interessante, né, para o investidor que está fazendo parte desses projetos. Ele não precisa se preocupar em vender. A Blue ela já tem um time especializado para isso, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente como é que funciona essa estratégia comercial? Sim, claro. De fato, muitos dos investidores que entram para investir com a gente não querem ficar com o imóvel, né? Eles querem investir no prédio conosco, ter o ciclo completo, vender e receber o capital de volta, né? E a House, a gente criou ela não faz tanto tempo. A gente sempre trabalhou com plataforma, né? Que é a nossa principal força de venda ainda. E a gente gosta muito. A gente não vai mexer nesse modelo. Eu acho que elas são muito complementares. Eu acho que a House e a plataforma, elas atuam em momentos diferentes. Quando uma tem interesse em atuar, a outra não quer muito. Então, em momentos do produto muito diferentes, elas estão. Então, o lançamento é uma coisa que todo mundo quer vender. A House quer vender, a plataforma quer vender. Depois que o produto matura um pouco, às vezes a plataforma não está tão interessada. Daí entra um pouco mais o trabalho da House.
a concorrência entre elas é muito sadia também, porque tira da zona de conforto. Eu não chamo nem de concorrência, eu chamo de parceria, porque, putz, às vezes você tá meio desanimado que o teu produto, você como imobiliário não tá conseguindo vender um tal produto, mas aí a gente coloca a house tá vendendo, a própria imobiliária fala, pô, mas por que eu não tô vendendo e a house deles está vendendo? A gente faz treinamento com a house em cima do parceiro para ajudar ele a vender e tal, porque o nosso objetivo no final é a venda, é vender e botar esse dinheiro para dentro do negócio, né? Então ela é um diferencial de fato para dar essa tranquilidade para nós, né? Legal, exatamente. Era essa a palavra que eu estava tentando puxar aqui, o diferencial, né? Bacana. Zé, e quais os tipos de ferramenta a qual você utiliza para mensurar esses dados macroeconômicos que você mencionou anteriormente numa pergunta que eu fiz ali para ti? Existe algum tipo de ferramenta, aplicativo? Como é que você faz para mensurar esses dados e fazer essas análises? Legal. A gente faz isso também com a Brain, então a gente atualiza esses estudos com a Brain, ela tem esses dados, porque ela monitora o Brasil todo praticamente, ela consegue ver tendências da região e macros também. Então a gente encomenda essas pesquisas, esses estudos para a gente poder fazer as nossas análises. E aí a gente usa ferramentas mais pontuais para desenhar e controlar as estratégias que a gente faz, né? Então, a gente tem lá desde o Teamwork, que ajuda a gente a estruturar todas as atividades e prazos e cronogramas e fluxos do que a gente tem que executar para que essas estratégias aconteçam. Porque às vezes você desenha a estratégia, você tem que ir para um nível tático e depois um nível operacional. Porque só no estratégico, às vezes, fica na gaveta e ninguém executa. Então, a gente quebra isso e aí divide em várias ferramentas. Para a parte comercial, a gente usa bastante o CV, né, que é o consultor de vendas, que é o nosso CRM. Então a gente consegue pulverizar essa estratégia para todo o time de vendas e tal. Então acho que a gente tem hoje uns 8 softwares específicos em cada ponta ali que nos ajuda. Se tratando de investimento, mercado imobiliário, né, Zé Mário? O imóvel é um ativo sólido, né? Quais os principais indicadores e indexadores você utiliza para fazer essas análises a longo prazo? Porque você veja bem, existe um comportamento exponencial, certo? E a qualquer momento a gente pode ter uma instabilidade do mercado, por exemplo, uma pandemia. Como é que você mensura esses dados? Quais os indicadores que você visa mais a longo prazo? Se tratando não só apenas de indicadores, mas como é que você... como é que eu posso dizer? Como é que você faz o planejamento para defender esses ativos? Para defender o investidor, no caso. Legal. Isso... Você terminou a pergunta, eu me lembrei quando eu estava fazendo mestrado lá fora e os planejamentos que a gente fazia lá nos estudos eram de 10 a 20 anos. Economia americana, né? Você consegue prever 10 anos, 20 anos e tal. Brasil, 2 anos é longo prazo. Então, a gente faz estudos de 5 anos, mas várias vezes você rasga ele no primeiro ano e tem que rever tudo e tal. Quais são os indicadores, né? Respondendo a tua pergunta de forma direta, quais os indicadores que a gente olha e como prever coisas fora da curva, como uma pandemia? A gente não descobriu a fórmula de como prever coisas fora da curva, não tem. Então, uma pandemia, cara, é algo completamente inesperado, imprevisível, como o que aconteceu. Quando ela chega, já está muito em cima da hora para você agir. O que a gente tem são planos de ação de emergência para casos como esse. Então, na pandemia, por exemplo, a gente ativou um plano de ação que a gente desligaria 80% do custo da empresa em uma semana. E a gente funcionaria com 20% do custo. E ficamos com o plano pronto, esperando para ver como o comportamento seria do mercado. Nosso mercado reagiu completamente diferente. Explodiu nossas vendas, o mercado imobiliário ficou maluco. Então a gente não precisou, pelo contrário, a gente teve que contratar, a gente teve que investir, teve que fazer aumentar a produção. Tivemos dificuldades de produção e tal, mas enfim, agiu diferente. Mas a gente ficou com esse plano pronto. Então você tem sempre um botão vermelho que a gente chama, né? Exit strategy para pensar nisso. Mercados normais, a gente acompanha a inflação muito de perto, que afeta a gente diretamente. Emprego, então tanto da nossa indústria, como é que vai ser o comportamento, apesar de a gente não ser construtor, se vai ser difícil a contratação, porque isso vai impactar no preço que eu vou contratar a mão de obra para construir. Empregabilidade de setores que compram
de mim, para saber se essa pessoa vai se comprometer com uma compra de um imóvel, então se tá bom, e taxa de juros da economia, que afeta diretamente o custo dele de financiamento do imóvel, né? Certo. A taxa de juros é um dos principais hoje, né? Sim. Que o mercado utiliza. Mas assim, se tratando lá fora, o mercado ele sempre reflete ao mundo exterior, né? Isso, você faz essas análises também macroeconômica, digamos, o mercado, o setor imobiliário lá fora está tendo uma queda. E aqui no Brasil a gente consegue ter uma prevenção, né? Ter uma análise um pouco mais a longo prazo. O que pode ocasionar? Você consegue mensurar esses dados de alguma forma? Olha, eu até comentei ali no começo, eu sou administrador, não sou economista, então eu tenho medo às vezes de entrar em campos que não são do meu domínio completo. Obviamente, eu olho muito o mercado externo, a gente acompanha para ver se tem alguma coisa muito grave acontecendo, como aconteceu com as guerras agora, né? Uhum. Ucrânia, Israel, crises nos Estados Unidos e tal, afetam a gente de alguma maneira, sim, como desde fornecimento de alguns materiais que são hoje commodities mundiais e tal, e isso afeta diretamente preços que a gente vai ter no Brasil. Agora, crises imobiliárias específicas, igual a gente teve o subprime nos Estados Unidos, foi um dos melhores momentos do mercado imobiliário brasileiro. Então, existe com certeza uma correlação mundial, mas eu não tenho a capacidade técnica para fazer essas análises de forma completa, como talvez um economista especializado em mundo teria, sabe? Zé Mário, existe projetos ou planejamento para fora do Brasil? Alguém te falou alguma coisa, né? Sim, existe. Esse é um desejo pessoal. Aí sim tem um desejo pessoal que, na verdade, foi despertado a pedido de alguns investidores nossos. Depois que eu morei lá, eu me apaixonei pelos Estados Unidos. Eu gosto muito do país. Tem seus defeitos, mas tem muitas qualidades, muita coisa que a gente pode aprender com eles. O mercado imobiliário lá é muito mais maduro que o brasileiro. Tem N ferramentas, desde a parte financeira, e parte de construção e de venda. Eles estão um passo à frente da gente. Então, eu sempre tive desejo de estar lá. Então, toda vez que eu vou para lá, eu vou visitar obras, vou ver coisas e tal. E esse desejo já teve uma tentativa, acho que uns 7, 8 anos atrás. A gente tentou entrar no mercado. Foi frustrado, foi com um parceiro local aqui, daqui, porque a gente ia fazer um hotel, construir o prédio do hotel e alugar para a Cor. A gente ia ser só o imobiliário, né? Não a operação. E acabou não dando certo, porque a Cor acabou querendo mudar a bandeira do hotel, e aí o investimento triplicou, a gente recuou e não fez. E aí veio pandemia, aquela coisa toda, e agora esse desejo voltou. Ano passado eu fiz uma missão, né? Fui para lá fazer uma missão empresarial e fechei uma parceria com duas construtoras locais, e a gente vai, de fato, começar a incorporar lá. Mas no modelo de parceria, a gente não vai abrir operação lá, então eles vão ser os operadores locais e a gente vai ser investidor e gerenciador deles lá. Então, esse ano a gente deve lançar alguma coisa de produto lá. Legal, legal, show de bola. Em relação à mão de obra, Zé Mário, o que você tem a dizer para os investidores que queiram fazer parte dos projetos inteligentes da Blue? Porque hoje, se tratando de mão de obra, né, eu vejo assim, para mim, que não tenho conhecimento com obra, é muito preocupante para o mercado, né? Mas e para você, que é um empreendedor que gerencia e administra muitos lançamentos no mercado? Operacionalmente falando, eu acho que esse é o maior desafio que a indústria está vivendo. Eu vou falar de 2 tipos de mão de obra. Mão de obra obra para dentro e mão de obra back-office, escritório. Obra para dentro está super difícil, está em pleno emprego, e a gente tem tido uma dificuldade de novas contratações. O mercado está bastante aquecido aqui, Santa Catarina, São Paulo, então tem uma migração de mão de obra muito grande. Então esse é um ponto bastante delicado que a indústria vai ter que trabalhar. A indústria brasileira, quando comparada com indústrias fora do Brasil, ainda é um pouco antiquada. A gente constrói modelos construtivos que não se usa mais fora do Brasil, que já são muito mais industrializados. A gente tem um problema tributário aqui, que a industrialização mudaria bastante a carga tributária do que a construção no formato que a gente faz. Por isso que a gente acabou ficando um pouco parado no tempo. Eu acho que chegou um momento que isso vai ter que ser trabalhado de alguma maneira pelo governo. Então é um desafio grande, está se ajustando,
mas vai demorar um tempo e a gente está num momento que esse ajuste talvez doa um pouco, né? Mão de obra para fora da obra, para dentro do escritório. É um dos fatores limitantes de crescimento que eu comentei com você numa das perguntas aí atrás. Não é fácil formar pessoas, não tem tanta gente pronta, às vezes, para trabalhar no modelo que a gente trabalha e tal. Então, a gente é uma empresa que acaba contratando, forma essa pessoa, demora 2, 3 anos para essa pessoa estar ambientalizada, aculturada dentro da Blue, para a gente conseguir expandir aquele setor e tal. Então, para nós da Blue, eu não sei como é que estão outras empresas, mas a gente sofre com isso. É um ponto de gargalo bastante forte para nós. E fala pra gente aí, Zé, quais são os 3 principais pilares da Blue Empreendimentos? 3, eu tenho que escolher 3. Tá. Eu acho que o principal deles é muito. Eu me sinto estranho toda vez que eu falo esse pilar. É a ética. Porque me parece uma coisa tão óbvia e tão. Deveria ser padrão de fábrica, mas muitas vezes não é. E sabe que tem se pago muito assim para nós, porque a gente é muito certinho nesse sentido, sabe? Se existe uma decisão que você está um pouco em dúvida se está correta, vai pro lado que você não tem dúvida nenhuma, nem que isso ocasione prejuízo para nós, mas que você não tenha dúvida que está correta, sabe? E isso foi reconhecido no mercado, tanto para parceiros, fornecedores, investidor, cliente. A gente acaba sempre exagerando nesse sentido e eu sempre falo que foi um valor muito caro, porque existem concorrentes que não têm muito isso, né? Uhum. E às vezes acaba custando caro para nós manter essa posição, mas foi reconhecido e fortaleceu. E hoje eu falo que é o valor mais forte que a gente tem, porque a gente até vende imóvel, óbvio, mas você vende confiança, no sentido do comprador meu saber que eu vou entregar aquela obra, saber que a nossa obra vai estar muito bem entregue e construída, o investidor saber que o dinheiro dele está sendo bem cuidado. Então a confiança, acho que é o que mantém tudo isso de pé. Esse é o valor principal. Se pediu 3, o segundo é a solidez, eu diria, que financeiramente falando, os financistas que estão ouvindo, não faz sentido o que eu vou falar, mas aí é um conceito pré-financeiro, que é o não ter dívida. Financeiramente falando, é mais barato eu pegar dívida no banco do que eu ter investidor. Eu pago muito mais para o investidor do que eu pagaria para o banco. Se tudo der certo. Se não der certo, o investidor está comigo, né? Então, é um risco, né? É o risco. É o risco do investimento. O banco não estaria. Então, eu não estou dizendo que está errado usar banco. É um apetite que a gente tem um pouco mais de medo, é um perfil nosso. Então, é um dos pilares que está na Blue. A gente, Perfeito. de fato, não gosta muito de dívida. Nunca vou pegar? Não sei. Mas hoje não é uma coisa que nos atrai. E o terceiro, escolhendo 3, é a inovação, é o inteligente que você fala, é a inquietude, inconformismo que existe lá dentro da Blue. A gente, é impressionante, várias vezes plantas que a gente lança são copiadas, alguns softwares que a gente passa a usar são copiados. Eu acho legal isso, a gente acaba sendo pioneiro e a gente por mais que você tenha um produto que está fazendo super sucesso, dá um ano a gente está olhando para o lado, querendo melhorar ele, inovando e tal. Eu acho que esse é um pilar e foi algo que nasceu natural, não é nem forçado dentro da empresa. A gente é inquieto mesmo, é inconformado sempre, sabe? E eu costumo dizer, Zé Mário, que a Blue Empreendimentos, ela é tudo que está escrito nesse livro aqui. A estratégia do Oceano Azul. É a inovação de valores. É o estudo macroeconômico. É o estudo sobre os seus concorrentes. Né? É você buscar realmente a inovação de valores. Mas para você que está nos assistindo e você quer conhecer um pouco mais sobre a Blue Empreendimentos, leia a estratégia do Oceano Azul. Isso vai trazer um valor imenso para o teu conhecimento como empreendedor que você não tem noção. Mas para você que comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, eu vou fazer um sorteio desse livro e vou mandar para você. Presentaço. Zé, eu quero agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui diante de você. Pô, você deu uma aula aí para mim aí, cara. Não só para mim, mas para a galera que está nos assistindo aí também. Mostrou que é um cara de conhecimento, caráter, principalmente é um cara que tem bastante humildade, né? E, pô, você tá de parabéns aí, cara. Parabéns pela equipe, parabéns pela empresa. Só desejo sucesso e desejo que você abra logo
Capital na bolsa que eu quero comprar algumas ações. Julian, eu agradeço de estar podendo falar aqui para vocês. Sabe que uma coisa interessante de ter essas conversas é que muitas vezes esse tipo de investimento, assim como investimento em bolsa, fica restrito a públicos muito específicos que têm conhecimento já profundo disso. E eu tenho vários amigos meus, médico, advogado, de setores diversos que não conhecem muito sobre o mercado imobiliário, às vezes sabem mais do mercado de ações do que do mercado imobiliário. Então é legal poder estar aqui falando para às vezes pessoas que estão começando a querer aprender. Agora, o importante é dizer isso, pesquise, leia, por exemplo, um livro desse, leia outras coisas antes de entrar no mercado. Hoje não tem mais... todos os mercados são muito especializados, né? Então procure informação sempre. Tem que ter um conhecimento, uma informação antes de você entrar em qualquer lugar, né? Exatamente. Né? Obrigado Perfeito. pelo convite. Opa, eu que agradeço. Zé, o que você tem a dizer aos nossos investidores, né? Pessoas que gostam muito de investir em imóveis, não só imóveis, mas também como parte de fundo imobiliário, ativos na Bolsa de Valores aí? Bom, fundo imobiliário é uma coisa que eu estou aprendendo junto, então estou à disposição, inclusive, para trocar ideia e aprender. Não tenho muito a acrescentar nesse sentido, que é um mercado mais ligado ao financeiro. Mas o imobiliário, uma coisa para investidores que gostam, que querem entrar no mundo imobiliário, ou aqueles que ainda não estão, a ler um pouco sobre. É encantador, é um mercado que a hora que você entra, você não sai mais. Ele é muito sólido. Se você fizer algo estruturado, estudado, com o pé no chão, com pouca emoção, mais razão, é muito difícil você entrar numa fria. Então, eu acho que tem boas oportunidades, é um lugar que dá para ganhar um bom capital de forma sólida. Ele é menos líquido do que mercado financeiro diretamente, mas eu acho que não pode deixar de ser estudado. É uma coisa que olhem com carinho. Maravilha. Zé, e com certeza as portas da Blue Empreendimentos estão abertas para consultoria, dúvidas, não só para os investidores, mas também para as pessoas que gostariam de comprar o seu primeiro imóvel, né? Com certeza. A Blue está sempre aberta para quem quer investir em imóveis, comprando imóveis nossos lá. A gente tem o time comercial que está pronto para vender esses imóveis, atender, indicar o melhor produto que a gente tenha. E eu estou aberto também a falar sobre o mercado imobiliário com quem desejar aprender mais. É assim que às vezes nascem parcerias. A gente tem hoje parceiros de diversas áreas, diversas construtoras, incorporadoras aí que trabalham junto com a gente. Nessas conversas acaba nascendo. Perfeito, perfeito. Zé, deixa uma mensagem aí para os nossos corretores de plantão. O que você tem a dizer aí para o time comercial, para todos os parceiros, né? As pessoas que trabalham nos projetos e vendem os projetos da Blue Empreendimentos? Eu acho que a mensagem que eu tenho a dizer quem viu a apresentação da Blue sabe, né? É o que está no centro da apresentação lá, que é o time. Então, sem os corretores, sem o time que está no back-office, sem a pessoa que limpa o nosso escritório, sem todo aquele time, nada aconteceria. E vocês podem saber que a gente está super bem estruturado, está com um time de altíssima performance, então o que tem por vir é muito bom. A gente deve continuar sem crescimentos estratosféricos na Blue, ser uma coisa estruturada como a gente sempre foi, crescendo de pouquinho em pouquinho, todo ano, com entregas sólidas. Então é isso que vocês podem continuar esperando. Perfeitamente, é isso aí. Zé, muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.